Olá, pastor. Tudo bem? O som tá bom? O seu som tá meio... Tô ouvindo, mas está dando um certo eco na sua voz. Continua longe. Eu não estou conseguindo nem te entender. Oi, gente, boa noite. Vocês estão entrando. Tá baixo assim o som dele. Vamos ver se vai melhorar agora. E aí, melhorou? Pouquinho, pastor. Um pouquinho, né? Tá bem baixo o seu som. Agora sim. Ah, já sabia, já sei o que era. Tava com um caos no suporte aqui, bem em cima do microfone. Oh, meu Deus. Pronto, o pastor já está com som, gente. Pronto, vocês estão entrando aí. Já estamos aqui. Boa noite a todos. Então, minha pastora, a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? E é engraçado que quando a gente começou esse projeto, nós recebemos até alguns comentários assim meio desejados. Porque há esse consenso no meio da igreja, infelizmente, que o tempo da lei acabou, que agora é tempo de graça. Só que se você ler as escrituras, principalmente dentro do conceito original, não só, vamos dizer, nem só vamos fazer a interpretação, né? Vamos dizer que nós vamos interpretar de maneira mais literal, né? Mais pisada, né? Dentro da teologia mais judaica, vamos dizer assim. Você vai ver que a graça está contida desde o jardim, quando Deus não matou Adão e Eva. Né? Porque eles pecaram e eles não foram consumidos. Então, ali começa-se, vamos dizer, o reino de graça, né? De Jesus, né? E do Pai. Mas as pessoas diziam, mas Deus já acabou, Jesus já terminou com tudo isso. E um texto que nós usamos muito é o texto de Mateus 22, o versículo 36 ao 40, que é aquele texto onde ele diz o quê? Que os rabinos chegaram diante dele e disseram, os rabinos não, perdão, os fariseus, chegaram diante dele e disseram, qual é a sua Torá? Qual é a sua lei? Né? Qual é o seu mandamento? A sua mitzvot, na verdade, é a tradução mais correta. Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é tão valioso como esse. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí ele vai dizer uma palavrinha ali que é fantástica. Já no verso 40, ele vai dizer, todos os outros mandamentos são dependentes desses. Então, se você não ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nenhum outro mandamento que nós seguirmos, nenhum outro entendimento que tivermos em relação a Deus vai ser relevante. Não é? A essência da lei é o amor, né? A essência da lei é o amor. Foi ensinado... Eu acho bem interessante, né? Porque os mandamentos, na verdade, eles nortearam, inclusive, o processo civilizatório. Sim. Se a gente pensar, né, em todos esses conceitos da lei, como a lei foi dada, a lei moral, a lei cerimonial, tudo isso que a gente conhece, né, ali no Velho Testamento, tudo isso serviu de base nesse processo civilizatório. A civilização precisava de um norte. Então, Isso. a lei, ela veio para nortear tantas relações humanas, né? Dentro do processo civilizatório e que se tornaram princípios fundamentais para a vida. Né? Então, por exemplo, na área que eu trabalho,
é muito importante o conceito de lei. Uhum. Por quê? Porque quando você trabalha com a psicanálise, quando você trabalha com o conceito de lei, a gente entende que a lei estrutura, harmoniza, a lei acalma, a lei te dá uma harmonia interior, porque ela te estrutura com os parâmetros que você precisa ter para conduzir a sua vida. Não é? E a gente sabe o quanto isso é necessário na estruturação do ser humano, e até por isso que a primeira inserção da lei e sustentação da lei é feita na família. A gente estava falando bem no começo, por que a lei foi dada no deserto? A gente fez aqui um culto de Pentecoste na unidade pastoral que a gente serve aqui em Fortaleza. Fizemos um culto de Pentecoste, né? Unimos, acho que umas 40 igrejas, e fizemos uma grande celebração, foi lindo. E nós estávamos dando, inclusive, um ensinamento, né, em relação a isso, dizendo por que a lei foi dada no deserto? Porque deserto é terra de ninguém. Se tivesse dado lá em Sião, né, os judeus poderiam dizer, a lei é nossa. Vai procurar uma lei para vocês. Eles poderiam dizer, eles não iam dizer, mas eles poderiam. Porque foi dado na terra deles, mas a lei foi dada no deserto. Por quê? Porque o deserto, ele não tem dono. Então, o que Deus quis dizer quando ele deu a lei no deserto? A lei é para todo mundo que está passando por aqui. Se a sua vida está um deserto, se você tem sede, o deserto é lugar, né, de escassez, é lugar de sede, é lugar de fome, é lugar de frio, é lugar de calor, é lugar de falta de conforto. Né? Então, é lugar de muitos sentimentos adversos ao que a gente busca. Isso é o deserto. Então, se você está aqui nesse lugar, eu estou te dando um presente, que é a minha lei para te dar destino, para nortear, para te cercar de você mesmo, para que você ande no caminho correto. Então, quando a gente começou esse processo, foi engraçado, mas as pessoas foram entendendo o que nós queríamos. Foi entendendo que cada um dos pontos fundamentais, né, dos mandamentos, eles norteiam a nossa vida para a nossa própria segurança. Exato. A lei dá os parâmetros, os limites, né? E quando não há lei, é a barbárie, o caos. Né? Então, é preciso que haja lei. E quando a gente olha para os 10 mandamentos, nessa perspectiva, ele se amplia muito mais, não apenas nos limites da letra, né? Mas ele ganha uma dimensão muito ampla, porque ele entra no ser humano como um todo, né? Espírito, alma e corpo. O nosso corpo tem leis, ele é regido por leis. Eu inclusive, vi que você fez uma live nesse sentido, não matarás, né? Então, se o nosso corpo é regido por leis, quando nós quebramos a lei, nós recebemos as consequências no próprio corpo. Né? A nossa alma tem leis, há um sistema que é o sistema psicológico, né? que rege a nossa estrutura psíquica. Na verdade, quando a pessoa recebe, né, os parâmetros da vida, né, a vida em sociedade, a vida como um todo, e quando ela entra na contradição da lei, na subversão da lei, o seu psiquismo se desorganiza. E aí vem os transtornos, né? Aí vem os transtornos, né? A gente falou... Na verdade, os transtornos surgem na desarmonia psíquica. E a gente vê isso claramente quando você ouve histórias. E como eu ouço histórias há uns 30 anos... Né? O que acontece? Eu usei, inclusive, a Ana, né, que é amiga nossa aqui, né, que a senhora conhece também, para falar do não matarás. Por quê? Porque nós temos nos matado. Né? Há um processo de, vamos supor, não vou falar de suicídio, né? Mas vou usar uma palavra que talvez nem exista no vocabulário, que é o assassinato pessoal. Né? Por quê? Porque nós decidimos desrespeitar as leis. Eu gosto muito do texto de Mateus 7, quando Jesus vai dizer assim, naquele dia, muitos vão dizer, em seu nome, a gente tem que se apegar aos detalhes. A Bíblia é um livro de detalhes. Muitos naqueles dias vão dizer, em seu nome, eu curei enfermos. Em seu nome, eu falei novas línguas. Em seu nome.
eu libertei as pessoas de demônios. E eu vou dizer para eles, afasta de mim, que eu não vos conheço. Todos vocês que praticam iniquidade. Essa palavra iniquidade, tanto no hebraico original, no aramaico, no caso dos evangelhos, mas até o grego traduz iniquidade como o quê? Fora da lei. Então, o que Jesus está dizendo? Você pode fazer minha obra, meu irmão. Você pode confessar meu nome. Você pode até me temer, ter respeito pela minha ideia, pelo meu ideal, pela minha justiça, pela maneira que eu vivi, pelas coisas que eu disse. Mas se você não obedecer a minha lei, mesmo levantando o meu nome, você não vai estar comigo. Essa desordem, né, que o não cumprimento da lei estabelece, ela vai gerar o quê? Um afastamento entre nós e Deus. É importante entender que, né, Deus é Deus da ordem. Deus é Deus da ordem. Lá em Gênesis, né, quando havia caos, ele bota a ordem. Eu amo esse texto. Tudo que Deus faz tem uma estrutura, tudo que Deus faz tem um detalhamento de como precisa ser feito. A gente vai ver isso nas funções familiares. Quando Deus forma o primeiro casal, ele dá os limites da atuação deles. Quando no Novo Testamento fala das funções familiares, Deus dá os parâmetros, né, das funções, por que elas existem. Então, há toda uma organização, né? Olha, tudo que Deus faz, né? Basta olhar para o céu que a gente vai ver a organização. Tudo organizado. Deus é Deus de ordem. Ele é a fonte da lei. Ele é a fonte da lei. A lei emana dele. Né? Então, sim, é importante... Fica parecendo uma heresia, mas não é. Não é a importância da lei, né, como estruturante. A lei estrutura. Isso. A lei estrutura todas as áreas da nossa vida. A lei é tão importante. Então, entender a função da lei do ser humano, né? A lei é tão importante que Deus decidiu ficar debaixo dela. Nem o próprio Deus, sendo onipresente, onisciente, onipotente, ele está acima da lei. Não porque ele não queira, mas é porque ele fez uma escolha. E se tudo... E aí a gente precisa voltar aonde? Na instrução semita, né? Que na instrução hebraica, vamos dizer assim. Porque toda essa instrução é feita por quê? Por exemplo. Né? Ensina o filho no caminho. Muitas pessoas quiseram traduzir esse texto como o caminho. Não, é no. É enquanto anda. Essa é a instrução. Caminho. Jesus ensinou os discípulos andando com ele. E Deus nos ensina a cumprir a lei estando debaixo dela. E eu quero entrar aqui bem dentro daquilo que é pertinente ao que a senhora tem... Eu queria saber por que você me convidou para falar sobre o 8º mandamento. Por quê? Porque muito pouca gente vai saber do que eu vou dizer aqui agora, mas dentro da instrução mesmo judaica, quando esse mandamento, o 8º mandamento foi dado, né, às vezes a gente fala, não roubarás. Aí a gente pensa, não roubar a coisa um do outro, né? É lógico que isso também está incluso, mas dentro do ensinamento, né, o não roubar, aqui ele vai dizer o seguinte, a proibição de não roubar nos 10 mandamentos refere-se a roubar vidas humanas. Quem rapta uma pessoa e a vende ou a utiliza como escravo está sujeito à pena capital pelo tribunal. Moisés ordenou em nome de Deus, povo de Israel, não roubem. E não sejam amigo ou sócio de ladrões, para que os vossos filhos não aprendam a roubar. Então, olha como esse conceito é poderoso. E é aí que a senhora entra. É muito amplo, né? Porque nesse conceito de roubar vidas, eu não conheço uma pessoa que tenha tanta autoridade para dizer sobre isso. Oh, meu Deus! Eu quero só ler 2 textos aqui para deixar a senhora voar aqui no tema. Só para a gente contextualizar aqui a nossa história. Um vai estar em Salmo 31. No Salmo 31, do verso 1 ao 6, vai dizer o seguinte. Em ti, Adonai, me refugio. Nunca me deixes ser envergonhado. Em tua justiça, salva-me. Volta teus ouvidos para mim. Vem rápido resgatar-me. Sê para mim uma rocha de proteção, uma fortaleza que me mantenha seguro. E
minha rocha e fortaleza, conduz-me e guarda-me por causa do teu nome. Liberta-me da rede que amarram-me para me prender, pois tu és a minha força. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Adonai, Deus da verdade. Olha que coisa poderosa que ele vai falar nesse texto. O Senhor é a minha rocha. Aí ele vai dizer, por que o Senhor me salva? Por causa do seu nome. A gente está ensinando errado algumas coisas, dizendo que Deus, ele nos ama demais. Ele nos ama sim. Mas não é por causa de nós que ele faz as coisas. Nós vamos ler isso em vários textos das Escrituras. E aqui está bem explícito que ele fala, por causa do seu nome me salva. Por causa do seu nome, Deus, me protege. Por causa do seu nome, Deus, me arranca dessa armadilha. Porque eles me roubaram. O teu mandamento diz, não roubará, mas eu fui roubado. Davi era um homem extremamente afetado emocionalmente. Nós vamos ler em vários salmos, não é o tema agora, podemos falar disso. Tira minha alma do cárcere. Não é? Podemos falar disso posteriormente, a senhora defende esse assunto muito bem. Mas era um homem afetado emocionalmente. Era roubado nas suas emoções. E ele sempre volta lançando mão do quê? A tua palavra diz, Êxodo 20:15, não roubarás. Deus, estou sendo roubado. Cumpre em mim, por causa do teu nome, porque foi o Senhor que prometeu. Então me resgata. E Provérbios 4, do 20 ao 23, olha que texto maravilhoso. Meu filho, atende para o que estou dizendo. Incline os seus ouvidos às minhas palavras. Não as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para aqueles que encontram e saúde para todo o seu ser. Então, aqui, palavra aqui é Torá, é mandamento, é mitzvot, né? É instrução. Então, olha esses dois textos, que coisa poderosa. Davi falando, livra-me, que estou sendo roubado. E aqui está dizendo, atenta para as minhas palavras. Por quê? Porque as minhas palavras vão guardar seu coração. Né? Sim, elas vão guardar a lei seu do coração. Senhor é perfeita, que refrigera a alma. Todo esse salmo de Davi também, ele é muito profundo, porque ele fala exatamente, o salmista ali, né? Estava exatamente mostrando toda essa dimensão ampla, né, que a lei do Senhor tem na nossa vida. Né? A compreensão do que é isso, a palavra, né? A palavra ampla que o Senhor tem. É evidente, né? Quando a gente lê lá, não roubarás, né? É evidente que cada um de nós que conhece os princípios éticos, né, que conhece a lei e a moral, sabe que roubar é se apropriar de algo alheio. Sim. É se apropriar, é pegar, é tirar algo de alguém que pertence, né, a essa pessoa. Embora, né, pastor, no tempo que nós vivemos, né, parece que esse conceito não entrou em muitas cabeças. Né? Não tá assim muito aplainado, né? É só olhar para tudo que a gente está vivendo, né? Num contexto assim, de tanta denúncia, de tanta corrupção, né? O quanto não roubar escapou, né? Escapou da estrutura, né? De muita gente. Para muitos que veem o mundo sem barras, não tem mais barra, para seus impulsos mais primitivos. Mais primitivos e selvagens, do homem não civilizado. Sim. Porque, pelo menos, quando o processo civilizatório é implantado, você sabe que isso aqui é do outro. Isso aqui eu não posso pegar. Isso aqui não é meu. Que é o que a gente ensina em casa para a criança, né? Sim. A criança é pura pulsão. Ela olha para o brinquedo, ela, na hora, ela diz, é meu. Ela pega, mesmo que seja do outro, né? Sim. Mas ela pega, porque ela está ali no seu impulso, ela está ali... Ela faz só um juízo de valor. Ela olha, acha bonito, acha bom e ela pega. Aí vem a interdição. O desejo é interditado quando a lei, né, se faz presente ali, né, na força das funções familiares, né, do pai, da mãe. Não, isso não é seu, devolve, aquilo ali é dele. Então, esses interditos, essas barras que são colocadas ali na inserção da lei familiar, né? A gente, quando olha para o mundo hoje,
na verdade, a subversão da lei está se tornando tão comum, mas tão comum, que a gente pode até questionar aqui, pastor, que estrutura psíquica está imperando no mundo hoje. Uhum. Será que a estrutura perversa responde essa questão? Porque Jesus falou lá nos evangelhos, essa geração perversa. Não é? Como estrutura psíquica, a perversão em relação à lei o perverso sabe que a lei existe, ele conhece a lei, mas o prazer dele está em transgredir a lei. Isso. Não importa o preço. É o rebelde, né? A Bíblia diz o que sobre Satanás? Ele é rebelde desde o início. Qual é o prazer que ele tem? Ele é um transgressor. Ele inaugurou essa estrutura. Isso. Ele é um transgressor por natureza. Por isso que a Bíblia vai dizer, ela vai dizer o artigo, eu gosto muito de usar isso, né? O artigo definido e o artigo indefinido. Para Satanás, ele usa um artigo definido. Ele é o iníquo, ele é o transgressor, ele é o mentiroso desde o início. Não há nenhuma verdade nele. Então, ele inaugura o caminho da perversão, ele inaugurou o caminho da rebelião. Quando a gente lê a palavra de Deus, que vê que ele queria ser igual a Deus. Uhum. Ele queria ser igual a Deus, e eu, assim, na minha concepção, em dois atributos essenciais que Deus é para o ser humano ali no princípio. Eu coloquei esses pensamentos, as reflexões desse livro aqui. Família, lugar de refúgio ou campo de batalha? Nós temos ele aqui em casa. Vê se ele está aqui na mesa. Não, deve ter aí também, né? Nós temos ele aqui. É livro de cabeceira. Eu sei, a Sil já comprou. Livro de cabeceira. Então, quando ele quer ser igual a Deus, que ele quer sentar no trono de Deus, ele queria ser criador. Ele não cria nada, só copia, pai da pirataria, porque ele copia e distorce. Isso. E ele queria é o que a gente chama de sofisma, né? Sim, ele queria ser pai. Então, a única paternidade que a Bíblia outorga a ele é pai da mentira. Então, a mentira não existe, então ele não é pai de nada. Mas ele cria uma versão distorcida da paternidade. Eu acho lindo quando a Bíblia toda, Deus se apresenta como pai. Né? O Abba, pai, o papai, o pai glorioso, o pai soberano. Paulo usa muito essas expressões, o apóstolo Paulo, para falar do pai, né? O pai, porque realmente o lugar do pai é um lugar de estrutura psíquica também, né? Você sabe que no conceito hebraico, fantástico. O pai, eu vou deixar a senhora continuar, quero que a senhora aprofunda. Mas a palavra no hebraico, o pai é ave, né? E o que significa se você pegar as duas letras? E ele começa, Aleph e o Bet. É a primeira e a segunda letra do alfabeto. E significa o quê? O Aleph significa líder, cabeça. No paleo hebraico, essa letra é uma cabeça de um boi. Ou seja, aquele que lidera. Né? E a segunda letra, que é o Bet, é casa. Então, o pai... Porque no hebraico é beta e veta é a mesma letra. Então, o pai é o quê? É o líder da casa. É o que lidera a casa. É o que protege a casa. Então, dentro desse conceito, ele se apresenta. Por quê? Porque a criação é feita dentro de casa. Porque a primeira palavra da criação, Bereshit, é o quê? O beta é uma casa. Então, Deus abre a criação dizendo, há uma casa. E eu vou colocar filhos dentro dela. E dessa casa, eu sou o pai. Eu digo muito, pastor, uma frase que a família é a representação do reino de Deus aqui na Terra. Que a família é um território dos céus na Terra com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e fazer a transmissão dos seus princípios, a transmissão geracional desses princípios. Então, esse conceito de família... Ele joga por terra toda a distorção que há naquilo que Satanás fez para desestabilizar a estrutura familiar. Então, quando ele quis ser pai, a estratégia dele, né, porque ele cai, ele era Lúcifer, ele cai e ele se transforma em Satanás.
ele era anjo de luz e vira príncipe das trevas. Ele perdeu a identidade. Sim. Ele perdeu. E como é o pai que dá a identidade na estruturação, o que ele faz com isso? Ele cria uma versão distorcida do pai para deslocar. A estratégia dele é essa, sempre foi, não mudou nada porque ele não é criativo. A estratégia dele é deslocar o lugar do pai na família para deixar o sentimento de orfandade para que ele possa ocupar esse lugar, né? Então, esse vazio da paternidade traz uma sensação de não pertencimento. E quando alguém não se sente pertencente, ele vai se sentir à deriva da vida. Ele vai se sentir sem pertencimento, então, sem identidade. Essa é a estratégia de Satanás. Mas aí, Deus vem e se apresenta como o pai dos órfãos, que faz com que o solitário habite família. Deus assume essa paternidade e fala aí, sai fora, cara, você já perdeu. Perdeu, esse lugar é meu. Eu sou o pai. Eu sou o Abba, pai. Eu acho fantástica essa compreensão bíblica desse lugar, né? E é muito interessante que as três manifestações bíblicas, né, de Deus é o Ave, o Ben e Ima, né, que é o pai, a mãe e o filho. Não vamos falar disso agora. Mas ele faz questão de se manifestar ao mundo como família. Pai, mãe e filho. Então, se você ler todo o Taná, né, todo o Primeiro Testamento, de Gênesis a Malaquias, como está no nosso cânon, o que nós vamos ver? A manifestação do pai, a manifestação da mãe e a manifestação do filho. Né? Você lê Isaías 66:3, é um texto maravilhoso. Como o filho, olha o jeito que ele fala, como o filho é consolado pela mãe, eu vos consolarei, Israel. Então ali, ele está mostrando o quê? Que ele não é só um pai que protege, mas ele também se manifesta como o consolo de uma mãe. Para o quê? Para fazer você habitar em família. Eis que vos dei os peitos da minha consolação. Quem tem peito para consolar é mãe. É mãe. É mãe. É poderoso o conceito de família. Ele tem amor de mãe. Ele tem amor de mãe. Uma hora nós vamos falar sobre isso, porque dentro do conceito semita, você sabe que o Espírito Santo é chamado de né? É a Ruach HaKodesh. Por quê? Porque os judeus, eles chamam assim, porque sabem que a manifestação do Ruach HaKodesh é a manifestação da mãe. Porque é ele que nos consola. Aí a gente ia viajar muito, pastor. É ele que nos consola. Porque não te abandona nunca. É por isso que o Tiago vai dizer, não entristeça. Porque a mãe não te abandona jamais. Jamais você vai ser abandonado. Né? E foi tão ensinado errado isso para nós que a gente fica, meu Deus, será que eu entristeci o Espírito Santo e agora ele vai embora? A mãe nunca abandona o filho. E é por isso que dentro do conceito semita, dentro dos sábios de Israel, eles analisam o Ruach HaKodesh, né, o Espírito Santo, como a manifestação. E não é mulher. Não vamos entender errado, porque não se manifestou como carne. Não está falando de gênero, não. Não manifestou como carne. A maneira que ele nos ama, a maneira que ele se manifesta em nós, é como uma mãe cuidando de um filho. Ou seja, meu irmão, não tem nada que você pode fazer que ela vai desistir de você. Verdade. Ele não vai te deixar ser roubado. Meu esposo está falando aqui, a Bíblia é fonte de sabedoria. Fonte de sabedoria, né? É mesmo, gente. Então, por isso, pastor, é muito importante entender, né, que a primeira inserção da lei, ela é feita na família. Por quê? Porque o bebê, a criança que nasce na família, ela não vem com essa lei já formatada no seu cérebro. Ela precisa receber de fora, ela vai receber do pai e da mãe. Essa estrutura que Deus trabalhou de uma forma tão sublime, porque o pai é o representante da lei na família. Sim. Então, ele organiza. E é assim que as funções familiares são organizadas, no sentido dessa presença que inclusive interdita o filho da mãe. Ele faz essa interdição, porque a mãe bebê é uma
relação muito dual, né? Mãe e bebê ali no ventre. E aí essa criança nasce. Eu tenho sempre falado isso, em várias lives eu falei, uma mulher não tem um filho para si mesma, ela tem um filho em nome de um pai. Então, essa criança nasce e esse pai é o interditor. E essa primeira interdição é a entrada da lei na família. Ele está ali. Então, se isso não acontece, se a família não inserir a lei ali, o indivíduo fica num estado selvagem. Sim. Nós estamos vendo isso em muitos filmes, a gente está vendo selvageria. A gente está vendo onde as pessoas não têm barras para ir nos impulsos dos seus desejos mais primitivos e selvagens. Sim. Não é? O mundo aí da internet, da tecnologia, tem um submundo tão obscuro ali, que é um mundo sem fronteiras e sem leis. Sombrio, devastador, ladrão. Sim, ladrão. Porque rouba a nossa identidade, rouba o nosso coração. A pornografia, pastor, ela rouba os mecanismos de prazer do ser humano. Sim. Os mecanismos que Deus colocou. Sim. Quando eu vi muitos anos atrás, quando começou essa coisa de internet, eu procurando uma coisa, acho que com mais de 15 anos, eu vi um negócio da Sexy Church. Eu falei, gente, uma igreja de sexo, que esquisito. Aí eu fui olhar o quê? Já naquele tempo, quando a internet nem era tão forte, já existia uma igreja nos Estados Unidos para cuidar de pessoas viciadas em pornografia pela internet. Pessoas que já tinham sido roubadas, né? Eu fui ministrar numa igreja no interior de São Paulo uma vez, e o líder de casais dessa igreja me procurou dizendo que era viciado em pornografia. Esperava a esposa dele dormir. É o que mais tem, pastor. E aí, o que isso acontece? Você rouba. Aí nós entramos nos 10 mandamentos, quase todos. Né? Que você mata o seu relacionamento conjugal, você adultera a sua identidade, a identidade do seu parceiro, e emocionalmente. E rouba o direito do outro. Aí você rouba o direito, né? Você rouba o direito. E tem outra coisa que é pior. Pessoas que são envolvidas nisso, na hora que elas estão ali para cumprir o mandamento, né? Que é o marido ser um da mulher e a mulher ser um do marido, ele está com a cabeça dele aonde? Em toda aquela foto, em toda aquela imagem que ficou gravada na alma. Está gravado, fica como um print. E aquilo ali rouba todo o mecanismo de prazer do ser humano. Rouba, porque leva o ser humano para um lugar selvagem. Ele perde toda a noção, né, dessa questão do respeito, da civilização, da dignidade do corpo. E quando o ser humano ultrapassa os limites da dignidade do corpo, ele cai num lugar onde ele não tem mais barras. E aí ele se torna um autodestruidor, né, de si mesmo, porque já foi tudo roubado. Aí veio matar. Veio matar, porque morre tudo, pastor. Então, esse roubar é tão importante a gente compreender, porque é preciso submeter o indivíduo às leis da humanidade. Assim como o cristão, né? Ele tem princípios na palavra de Deus que ele precisa ali caminhar por eles, que dão direção para a vida. Sim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O mandamento é luz, a gente vê isso claramente. O ser humano, pela sua própria natureza, ele é um ser inacabado. Ele precisa desse processo contínuo. A Bíblia fala disso. Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, é um processo contínuo. O ser humano é um ser que tem necessidade de um longo processo de construção. Um longo processo. Ele não traz as leis em si mesmo se não vierem cedo, se essas leis não forem implantadas cedo, nós vamos ver a barbárie, nós vamos ver a falta de limites, e as pessoas andam desgovernadas porque não sabem nem quem são. A confusão de identidade impera no mundo hoje. Impera, né? Então, é preciso formar o indivíduo, é preciso preparar alicerces sólidos para ele, construir seus valores e crenças, implantar a lei para que realmente essas crianças, esses adolescentes, não sejam roubados.
Sim, não seja roubado. Há muito roubo hoje. Muito sim, roubo. Roubos sutis. sim. Roubos perversos. Perversos. Que vai lá na essência. Quer roubo mais perverso do que o abuso sexual? Mês É, passado foi o Maio Laranja, né? É o roubo da inocência. sim, sim, É o roubo da pureza. sim. É o roubo da identidade, do direito à dignidade do ser humano. Do direito de escolha. É, do direito de escolha. E isso é devastador. As Sim, consequências não ficam só ali, as consequências vão para gerações. sim. Então, como é importante, por exemplo, quando um homem priva um filho da paternidade, quando ele não exerce a função paterna, ele está roubando um direito que essa criança tem a ser protegida, amada, aceita, a receber a formação, crenças e valores, processo educacional, tudo isso ele está roubando. Tem uma pessoa aqui que a Suzan Chagas, ela insistiu nessa questão e ela é bastante pertinente e falando sobre a comparação entre irmãos, como que que a identidade é roubada. Eu gostaria até que a senhora colocasse. Eu poderia dizer algumas coisas biblicamente, mas como médica, né, vamos dizer assim, como psicanalista, como pastora que a senhora tem mais autoridade do que eu para falar sobre esse assunto. Eu queria que a senhora pudesse também abordar esse tema da comparação familiar dentro do roubo de identidade, de princípio, de fundamento, de tantas outras coisas que a gente poderia citar Toda aqui. comparação é danosa, porque o ser humano é único, cada um nasce com seu diferencial, né? Por isso a gente tem só uma impressão digital, né? Então, a singularidade, né, que a gente pode dizer do ser humano precisa ser respeitado. Quando os pais ou qualquer outras pessoas, cuidadores que estão lá e ficam comparando, está roubando a singularidade daquela pessoa. A comparação leva à depreciação. Uhum. E isso é devastador na Sim. construção da identidade de alguém, né? Sim. Todo ser humano precisa e deve ser respeitado na sua individualidade, nas suas características, na sua singularidade. Cada filho é único, cada filha nasce num contexto, é naquele contexto ali que ela vai se desenvolver. Se é o primeiro filho, tem uma demanda, se é o segundo, tem outro, se é o terceiro, ou se é aquela família de 10 filhos que tem um monte no meio, tudo perdido ali, né? Que vai aprendendo um com o outro, né? Isso. Mas é muito importante o respeito à singularidade do indivíduo. Não tem que comparar. Não tem que comparar. Nenhum tipo de Isso é comparação, ela imprime identidade, né? Sim. Na verdade, ela rouba a identidade. É uma Sim, maneira que nós estamos roubando a identidade. Uma coisa que nós falamos na live anterior sobre o não matarás, que é pertinente, ter uma ligação direta com o não roubarás, é que o não matarás também está ligado com aquela vergonha que você faz na vida das pessoas. Quando você chega, você causa um constrangimento tão intenso que... Por que o seu rosto fica vermelho? Porque houve um derramamento de sangue. Sangue. Né? E isso está incluído no mandamento de não matarás, é não derramar sangue. Então, olha para você ver. A gente está, muitas vezes, roubando e matando, sendo que Deus nos chamou para o quê? Para liderar, para abençoar, para fazer crescer, para revelar a glória dele. Qual que é a primeira referência de Deus que os nossos filhos têm? Somos nós. Somos nós. Como é que eu quero que o meu filho enxergue a Deus se ele não vê Deus em mim? A família tem esse lugar, né? De espelhar a glória de Deus ali, né? De mostrar realmente quem Deus é. É ali. A nossa formação começa em casa. Nossos pais são os nossos referenciais, não é? E aí uma coisa que eu pensei também, pastor, quando eu estava pensando no não roubarás, né? Eu fiquei pensando os ladrões compulsivos, roubos compulsivos. Sim. Por quê? Porque tem um transtorno psíquico, um transtorno de impulso que a gente conhece, né? Muita gente já ouviu falar que é cleptomania. Sim. Né? A cleptomania
é um impulso para roubar, para tirar alguma coisa de alguém. Então, isso é doença, tem que ser feito diagnóstico, tem tratamento, né? Tanto o psiquiatra como o psicólogo, o pessoal da área psi, tem como fazer esse diagnóstico. Só que isso não começa na fase adulta. Isso há uma história por detrás. O que foi tirado? O que foi roubado dessa pessoa no momento de construção da vida dela, de identidade, que a lançou nesse transtorno? Sim. Que desorganização psíquica, né, aconteceu com ela, que ela começa a ter prazer de tirar alguma coisa de alguém. O que foi tirado dela? O que foi tirado? O que ela precisa provar? Sempre quando eu quero... Nós falamos muito isso quando a gente falou sobre o descanso, sobre o Shabat. Se eu estou excessivamente procurando algo, por que eu não descanso? Porque eu tenho que trabalhar para ter aquilo que eu não preciso. Para dar para os meus filhos aquilo que eles não precisam. Quantos pais nós ouvimos, eu como pastor, eu falo como médica, né, ouvimos que eu não vou deixar os meus filhos passarem pelo que eu passei. Eu vou dar para eles uma vida melhor do que a vida que eu tive. Poxa, mas foi por causa dessa vida que você teve que você chegou até aqui. Você não quer que seu filho chegue onde você está? Então há esse roubo. Por quê? Porque há um senso extremo de que eu preciso de mais. Eu não estou bem comigo mesmo. Eu não tenho uma identidade formada. A minha identidade foi roubada em alguns pontos da minha vida, em alguns aspectos. Gosto muito da palavra que a senhora usou, né? A interdição. Não houve nenhuma interdição. Os sábios de Israel dizem que o quê? A Torá é uma cerca, né? A senhora usa barras, né? A Torá são barras que nos cercam. A lei de Deus, né? As leis morais, as leis cívicas, são barras que nos cercam. Mas, em algum momento, essas barras não nos cercaram. A lei protege isso. Nem para me proteger de quem entrava e nem para proteger a mim de sair na hora errada. Mas toda compulsão, pastor, aponta para uma falta. É a tentativa de preencher um vazio afetivo em busca de um amor fantasioso. Por quê? Porque na hora que vem o impulso, vem uma agitação interna, né? Há uma descompensação nos neurotransmissores. Então, vem uma agitação interna onde a pessoa quer pegar algo, né? Então, ela vai ter um prazer com aquilo. E logo depois, aquele prazer passa, é um ritual, vai exigir mais, e aí, geralmente, entra a depressão por causa da culpa, da vergonha e das consequências. Não atingiu a expectativa. Nenhuma compulsão preenche. O vazio é de outra ordem. É de outra ordem. Olha o que Jesus diz. De outra ordem. Olha o que Jesus diz no texto de Marcos 8. No verso 37, ele vai dizer o seguinte: a seguir, Yeshua chamou para junto de si a multidão e os talmidins, e lhes disse: se alguém quiser me acompanhar, deve dizer não a si mesmo, pegar uma estaca de execução e me seguir. Quem deseja salvar a própria vida, a destruirá. É o que nós estamos falando sobre as compulsões, né? Mas quem destruir por minha causa e por causa das boas novas, por causa do evangelho, né? O que é a minha causa? As leis. O que Jesus é? Jesus não é a Torá viva, ele não é a lei viva, né? Não é isso que João 1 vai dizer? No princípio era a palavra, ela estava com Deus, ela era Deus e habitou entre nós. Ela estava e habitou entre nós. Então, é isso que ele está dizendo. De fato, que benefício obterá alguém em ganhar o mundo todo, esquecendo-se, porém, da própria vida? O que uma pessoa daria em troca da sua vida? Olha que palavra profunda que Jesus vai dar aqui. O que nós estamos dando em troca da nossa vida? Para preencher esse vazio que nós estamos aqui. Para preencher os roubos que nós tivemos. Uma coisa que eu quero colocar aqui, pastor, e queria que a senhora comentasse, é que nós pais também não somos perfeitos, né? Não existe pai perfeito. Consegue, eu costumo dizer o seguinte: quando os nossos filhos nascem, não vem junto o manual de como ser o melhor pai do mundo. Não é? Na verdade, vem, né?
É, a Bíblia é esse tem que manual, pegar né? o manual, né? Isso, mas nem sempre a gente, né, a gente pega esse manual para nós, a gente vai... O entendimento é tão complicado, né, das Escrituras, há tanta coisa que foi colocada na nossa cabeça de maneira equivocada, mas nós não temos essa condição. Por quê? A gente veio de pais que também não tiveram os melhores pais. Todos os pais são faltosos. Não existe pais perfeitos. Perfeito só Deus mesmo. Não Por é? isso, até que ele, quando se apresenta como Abba, né? O Abba, o pai, o papai, né? Para dar essa noção para a gente, que ele é o pai que nos chama como filhos amados, né? Então, é Isso. muito importante a gente pensar sobre isso. Meu Deus, esse aqui daria assim, para a gente trabalhar quatro lives só para não roubar. Só para não roubar. Eu gosto muito do texto que a senhora citou sobre o Abba, né? O conceito mesmo do Abba, eu sou um estudioso das Escrituras, a verdade é essa. Eu tenho gastado a minha vida com isso, porque eu estou percebendo o quanto que a gente se perdeu. Né? Eu sou Em meio... apaixonada pela Bíblia, É, apaixonada pela palavra, pelo Logos, né? a gente Pelo se perdeu autor. em meio a tantas filosofias, e o conceito de Abba é tão poderoso, né? Porque o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Vocês não estão órfãos e nem receberam o espírito de covardia. E é por isso que vocês podem dizer Abba Pai. O que é o conceito de Abba Pai? A gente precisa entender que dentro da cultura semita, todos os pais, eles adotam os seus próprios filhos. Sim. Né? Eles têm uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, aonde naquela cerimônia, né, Isso é linda. eles apresentam o filho para a sociedade dizendo, a partir de hoje, eu estou, não é só o meu sangue que corre na vida do meu filho, mas também a minha palavra. Eu me disponho. Então, até certa idade, até ele passar por esse conceito, a mãe vai instruí-lo. A partir desse momento, o pai começa a instruí-lo. O nosso mundo ocidental perdeu, né? Perdeu esses rituais tão necessários como os ritos de passagem, né? São ritos de passagem. Na verdade, o princípio da adoção é um princípio que o próprio Deus nos adotou. Eu Sim. sempre comento que adotar é dotar de amor. A mais dotar. Eu vou anotar essa. Adotar é? Dotar de amor. Muito bom. É dotar de amor. É inserir a pessoa no campo do amor, que foi isso que Deus fez conosco. Deus nos inseriu no campo do amor. Ele nos trouxe para esse cenário pela adoção. Então, a adoção tem esse conceito, né? Dotar a pessoa de amor. Porque quando você dota o outro de amor, você está dando a ele um pertencimento, uma identidade, um valor pessoal. Então, quando você não dá esse valor, esse sentimento de valor, que a pessoa não se sente preciosa, distinta, amada, não é? Aceita. Se ela não tiver nada disso, ela foi roubada na essência da vida dela. Ela foi roubada nos elementos fundamentais. Isso, Jesus foi adotado por José, né? A Bíblia é linda, nada é por acaso. Sempre gente, por exemplo. Nada. Sempre por exemplos. Não, eu quero só abrir um parênteses para a senhora continuar. É tão ruim que, para nós, o conceito de adoção se torna algo pejorativo. Não é? As pessoas têm vergonha de dizer eu sou adotada. Não tem algo pejorativo. É privilégio. Sim. Todos os pais precisam adotar seus filhos. Todos os pais precisam adotar seus filhos. Os do ventre e os do coração. Né? Para não deixar que a paternidade seja roubada. E esses roubos compulsivos, né? Os cleptomaníacos, né? da alma, né? Que eu acho que tem um monte hoje, né? É isso mesmo, Suela. Esté foi adotada pelo primo. Isso. O pessoal está complementando aí. Muito bom.
Ai, que lindo! Você é muito bem adotada. É uma amiga minha. Aham. Então, a gente vê o privilégio que é a adoção. É muito importante a gente entender esse conceito, Sim, não é um é? privilégio. Olha pra você, vamos pegar esse gancho aqui. Esther foi adotada e fez o quê com a adoção que ela recebeu? Ela se voltou para dentro de si e falou assim: né, os pais podem ter sido mortos, vamos descontextualizar. Mas ela era uma pessoa que precisou de adoção. Salvou Israel. Salvou, né? Salvou Ela, Israel. ela Né? foi muito bem amada e preparada, Muito porque bem amada. Eu ela gosto recebeu muito. uma distinção, Né? né? Gosto muito do texto que a Bíblia diz que todos os dias Mordecai ia lá para perguntar como é que ela estava. Isso é pai, Não é? A não Bíblia é diz que tio, é todos os pai. dias Mordecai ia até o palácio perguntar como ela estava. Então, esse é o conceito. Deus nos adota. Aí vamos jogar isso agora para um nível mais sólido, né? Mais na nível da revelação. Deus nos adota. Ele imprime a palavra dele sobre nós. A palavra está aqui. Ele imprime a palavra dele sobre nós. E todos os dias, ele bate na porta do nosso palácio, que é o nosso coração. Como você está? Não deixem te roubar. Verdade. Entenda por que você está aí. Não foi isso que Mordecai falou para Esther? Quando ela quis perder, quando ele estava ali jejuando e orando, pagando um preço por ela, ela mandou roupas para ele. Toca essas roupas. Vista roupas novas. Aí o que ele disse? Não se esqueça por que é que você está aí. Não se esqueça, Moisés também foi adotado. Então, Exato. é um Ela está conceito. lembrando, foi adotada pela filha de Faraó. A Assim, Bíblia está repleta de todos esses princípios e exemplos fundamentais para a gente entender que, na verdade, na história da humanidade, o inimigo, que desde o princípio, quando ele perdeu a identidade, ele tenta roubar, né? Ele está sempre trabalhando para roubar. Inclusive, pastor, quando eu escrevi esse livro aqui, acho que vocês têm aí também, né? Temos. Enigmas da Enigmas da Alma. alma. Temos. Né? O Enigmas da Alma, ele veio a partir da minha escuta clínica, do meu Aham. trabalho clínico, onde eu vejo quantas vidas roubadas e saqueadas na sua essência. E esse roubo geracional, né? Porque o roubo não atinge apenas uma vida, o roubo atinge gerações. Então, quando há um roubo numa família, é um roubo que vai se estendendo em gerações. Então, no Enigmas da Alma, eu trago essas histórias, eu trago como esses enigmas são tecidos lá na nossa trama psíquica, que leva muitas vezes a pessoa se tornar um roubador, um ladrão compulsivo. Eu quero falar roubador, porque eu quero falar de roubo, Aham. né? Roubando compulsivamente, porque naquilo que ele foi roubado, ele vai repetindo. Ele vai roubando. Quantas a gente vê pessoas que têm prazer de ferir o outro? Sim. Conquista. Eu me lembro de uma E aí a paciente que gente entra no tive. não matarás, né? Exato. Uma paciente que tive, ela foi traída no primeiro relacionamento dela. Acho que ela tinha um namoro que ela foi traída. E ela pegou o rapaz com outra pessoa, ela foi para a porta do apartamento dele, ela ficou 6 horas ou mais esperando isso, ele sair de lá para ela constatar. A Dá um flagrante. a partir disso, entrou na mente dela que ela sempre iria ser traída. Uhum. Então, o que isso fez nela? Olha o que um roubo pode fazer. O roubo, né, da confiança, o roubo da credibilidade. Ela se deu um nó, né, na cabeça dela, que a partir daí ela sempre estava esperando que o outro ia traí-la. Então, quando ele não fazia isso, ela armava uma estratégia para ele trair, porque ela precisava validar o conceito que ela criou na mente dela, que ficou como fortaleza da mente. Não é?
E aí ela que passou a roubar dos outros. Por quê? Porque ela fazia o outro sofrer. Ela criava uma história e atrás daquilo ali ela trazia todo esse sofrimento. Então, é roubo que vai alimentando roubo, que vai alimentando roubos, e que são roubos compulsivos que muitas pessoas passam a roubar sem nem perceber. E aí, aproveitando a live aqui, né? Em que você foi roubada e o que você está roubando. Sim. O que você está roubando? Porque o não roubarás traz para nós hoje uma convocação para a gente olhar para além de um bem material, mas olhar os valores que nós estamos roubando do outro. Que valores são esses? Não é? O mandamento ele vai dizer o quê? Se você defraudou alguém financeiramente, você devolve. Né? Se você pegar um burro de alguém e ir para fazer um trabalho e esse burro ele quebrou a perna, ele morreu, dê outro. Agora, como é que nós vamos restituir o roubo das emoções? Como vamos restituir o roubo da vida de alguém? Né? A honra. Quando nós tiramos a honra dos nossos pais, nós estamos roubando o direito. Eu tenho falado muito nas minhas palestras a importância da gente devolver a honra aos pais, devolver a dignidade ao outro, não é? Devolver, restituir, não é? É ir lá, é pedir perdão, é restituir. Muitas coisas a gente não consegue restituir, porque muitas coisas trazem um estrago tão grande, faz uma devastação tão grande, e aí a gente tem que, colocar o pé da cruz de Cristo. Nós porque somos frutos. Ele já restituiu, né, todos os roubos que tivemos. Né? Nós somos frutos do maior roubo da história. Sim. Quando Adão ele rouba a autoridade, quando ele rouba a gratidão, ele tinha tudo, ele só não tinha uma árvore. O resto tudo era dele. Mas ele foi tão ingrato, ele roubou o princípio, um dos princípios mais importantes, que é o princípio da honra, porque a ingratidão é um antônimo de honra. Quando você é ingrato, você não vai honrar. Então ele foi tão ingrato que ele roubou a honra de Deus através da sua ingratidão. E todos nós, como a Bíblia diz, por um pecado, né, o pecado entrou no mundo. Todos nós fomos, com Adão, expulsos do jardim. Todos nós, com Adão, roubamos a Deus. E fomos roubados. Só que, como é que nós consertamos isso? A redenção. Com a redenção que vem através... A redenção nos traz, né, o caminho, né? Oh, que coisa linda, da restituição. A redenção traz. Na verdade, gente volta para a família, né? Quando o pai, o filho e a mãe. Quando Satanás entra ali, a estratégia dele, que é sempre engano, distorção, ele diz, vocês serão iguais a Deus e conhecerão o bem e o mal. Ora, o bem eles já tinham. Eles tinham todo o bem. Então, ele ofertou o mal. E ele foi tão... a sua estratégia de roubo, né, foi tão hábil ali, tão sutil, que eles não compreenderam naquele momento que estavam sendo roubados da essência, né? Que eles estavam recebendo o mal. Por que eles permitiram isso? Você falou agora, pela ingratidão. Tremendo isso, gente. Eu estava falando, a gente estava reunido com alguns pastores da igreja aqui em casa ontem. Eu estava falando uma coisa que é lógico que é filosofia, né? Eu não sou muito filosófico, mas às vezes você usa para da linguagem, né? Mas quando a Eva come o fruto, não acontece nada. Não acontece nada. E aí ela faz o quê? Ela compra a ideologia da serpente. Muitas vezes é o que acontece. A pessoa ela não nos rouba por inteiro. Ela nos rouba pouco a pouco. Até que, vou usar uma palavra feia aqui, mas até que a desgraça completa se estabelece. Né? O Satanás chega para Eva e fala, pode comer. Deus está enganando vocês, não vai acontecer nada, olha para você ver. Satanás sabia que se ela comesse não ia acontecer nada. Mas quando ela come e chega para Adão, e ela faz o quê? Ela compra a ideologia da serpente. Fala, Adão, eu comi, não aconteceu nada.
Só que ela estende o roubo para Adão. E quando Adão come, aí se estabelece, né? Se estabelece o preço do pecado. O Na salário verdade, ele da estava ao seu desobediência. lado, né? Na King James, né? A Bíblia lá do nosso querido Oswaldo Paião, né? Que ele Uhum. trouxe a tradução da original, né? Aham. Então, esse versículo lá assim, e ela o deu a Adão que estava ao seu lado. Uhum. Estava ao Estava, seu lado. estava ao Tem, lado. então, assim, nós vamos entender isso como princípio. O roubo, ele não acontece de maneira extrema, né? No seu start, né? Falando de start, é pouco a pouco. É, Pouco a pouco. Porque Satanás é inteligente. e se Ele não, ele- completa, né? Na hora que completa a desgraça, o estrago, né? A desobediência, como a Silvia está falando, quando completa ali, pronto. Aí sim, a coisa Uhum, acontece. Aí as pessoas falam: meu Deus, onde foi que isso aconteceu? De que uhum. maneira, né, que isso aconteceu? Não percebeu, né? As sutilezas, as coisas pequenas que vão sendo roubadas, né? Há um ladrão à espreita. À Há um espreita. ladrão à Rugindo espreita. como leão, procurando a quem tragar. Exatamente. Não é? E a gente, eu tenho Observe certeza que... na sua família, no seu jardim, trazendo esse Uhum. jardim do Éden, observe no seu jardim se lá não tem um ladrão à espreita. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, e eu me incluo nisso, lógico, que já teve um momento na vida que falou assim, meu Deus, como é que eu entrei nisso? Como? Como que eu não percebi que isso ia dar nisto? É. Como eu percebi que a coisa foi crescendo, crescendo. Os americanos, eles usam esse termo, que é alimentando o monstro. Você vai pouco a pouco, né? Vai alimentando um monstro até que ele engole você. E aí, Um quando ele engole... embotamento, há um embotamento, a pessoa fica cega. Mas Jesus falou, né? A palavra de Deus diz, né? Que o príncipe deste século tem cegado o entendimento, né? Então, tem muitos entendimentos cegos, tem muito embotamento emocional, tem muitas pessoas que já perderam a sensibilidade, a percepção, o discernimento para ver essas pequenas coisas que vão entrando sorrateiramente para roubar. Isso. Rouba a identidade, o valor pessoal, a aceitação, rouba as funções familiares, rouba os elementos vitais da nossa vida, vai roubando. Infelizmente, quando muitos percebem, o estrago já está grande. Sim. Então, não roubarás, Não gente. roubarás. A gente está chegando no final, o Instagram vai nos derrubar já já, mas eu quero complementar isso com o texto de João 10:10, né? Que o inimigo vem se não para roubar, matar e destruir. Ele não vem só roubar e só matar, não. Ele vem destruir o quê? Deus é um Deus de quê? De gerações. Né? Isso. Sempre é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac Isaac e o Deus de e Deus de Jacó. Jacó. É um Deus de geração. Então ele vem para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. E Jesus fala o quê? Gerações. Eu vim para trazer vida em abundância. O inimigo, ele não tem interesse de roubar só você, só eu. Ele quer matar a sua geração. Porque nós recebemos uma palavra há pouco tempo, um tempo atrás, que é famílias cristãs restauradas. É a resposta para a sociedade. Não é famílias restauradas, não. É famílias cristãs restauradas. Famílias que entendem que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É através do exemplo que os nossos filhos vão dar na escola. Que os filhos daqueles que não conhecem o Senhor vão ser restaurados. É através do nosso exemplo como pais, dos nossos filhos, que nós vamos restaurar a nossa sociedade. E que está cada vez mais assustadora. Exatamente. A gente está vivendo um tempo que o roubo se tornou algo comum. As pessoas perderam, né, a noção do que é roubar. E aí isso tem se tornado realmente comum. Estou botando ali o Instagram da gente ali para quem depois quiser o livro. O pessoal estava pedindo o livro, até a Silma pediu para que ele procurasse no direct. Isso. Pode entrar aí no nosso Instagram, Ilma e Celso Cunha. E nós vamos lançar agora, até o final do mês, nesse mês,
uma mentoria sobre enigmas da alma. Uhum. Porque é um livro que algumas igrejas decidiram estudar e eu vou ministrar essa mentoria. Será uma mentoria de 9 encontros, de 18 horas, com muitas coisas bem legais. Nos mande os banners para nós divulgarmos também. Vou mandar sim. Logo que sair, a gente vai estar aqui no Instagram. Só respondendo a Suelen aqui, realmente não é o diabo. Muita gente fala, né, que o diabo vem para roubar. Não é o diabo. Mas também não é o falso pastor. Viu, Suelen? É o quê? São seus inimigos diários, os inimigos da sua vida. Cada um tem o seu próprio. Quem é que está te roubando? Quem é o inimigo que está te roubando? Para esse inimigo, você pode dizer, Jesus veio para dar vida e abundância. O falso pastor também é um inimigo. Mas ele não é só o de João, né? É. No contexto de João ali, está falando do bom pastor, né? Tá, e da sua vida pelas bem ovelhas. interessante. Né? Agora, o inimigo morre, o ladrão morre, porque sempre tem um ladrão morre, né? Sim, tem o chefe. Né? Chefe da o quadrilha. chefe dos ladrões, né? É, o chefe da quadrilha. É o diabo. E ele usa todos os outros que entram no caminho de destruição que ele traçou. E aí sim, rouba, mata, destrói. É a estratégia. Jesus não disse à toa. O inimigo, nós não vamos entrar nisso, mas vou só dizer. O inimigo, muitas vezes, são da nossa própria casa. Muitos irmãos citaram aqui o espírito de comparação. É um inimigo destruidor. É um inimigo que rouba, mata e destrói. Porque mata sonhos, né? Rouba a identidade e destrói o futuro. É verdade. Minha querida, nós vamos fazer o seguinte, eu estou achando que nós vamos marcar um outro encontro para a gente dar uma, como diz, subir mais uns 3 degraus acima desse nível de... para que a gente possa aprofundar o entendimento. Eu acho que como a senhora disse, nós vamos dar umas 4 lives para falar sobre esse assunto. E eu vou ser sincero, esse assunto é de uma pertinência incrível. Porque hoje, a igreja que deveria ser um lugar de refrigério, infelizmente, muitas vezes tem se tornado um lugar de roubar as emoções das pessoas. A gente atende muitos pastores. Muita gente ferida, pastor. Muita gente ferida na igreja. Muita. A gente atende alguns pastores e muitos deles desistindo. E alguém que está ferido, alguém que está machucado, ele não tem outra coisa para oferecer. Ele não tem. Né? Ou se a sua vida gira em torno de ferida, decepção, gira em torno de ter sido roubado, de ter sido morto e de ter sido destruído, você não tem outra coisa para oferecer. Você só pode dar aquilo que você tem. E é por isso que nós precisamos comer de Jesus. Por isso que precisamos nos alimentar de Jesus. Por isso que precisamos nos acampar em torno dele. Porque quanto mais Jesus tivermos... Eu tenho falado muito, traga a sua criança roubada e ferida a Jesus. Porque ele diz, deixai vir a mim as criancinhas. Não só aquelas criancinhas que os discípulos queriam impedir de chegar perto dele, mas a criança ferida que há dentro da alma de tantas pessoas que precisam de cura, que precisam levar a criança roubada, a criança ferida a Jesus. Amém. A minha esposa está dizendo que a gente tem que pontuar uns temas para a gente fazer um próximo encontro. Vamos conversar sobre isso. Eu acredito que Deus não levantou esse projeto dos 10 mandamentos à toa. Muitas pessoas têm sido curadas. A gente tem recebido muitos relatos em relação a isso. Não é? E esse é o ponto. Eu vou sempre voltar nas cercas, nas barras e nas interdições. Porque Deus, ele fez isso. No caminho de Damasco, ele colocou uma interdição na vida de Paulo. Ele é especialista nisso. Não é? Querido, vamos fazer o seguinte, faça uma oração para nós e vamos abençoar os que nos ouvem. E nós vamos ter mais 2 encontros, né, para terminar os 10 mandamentos, segunda e terça-feira, com outros 2 pastores, que vai ser incrível também, que nós vamos... falar do falso testemunho e de não cobiçar o que não lhe pertence, não é? E nós vamos conversar depois pelo WhatsApp para a gente bolar alguma coisa. Eu acredito que Deus quer trazer um princípio de cura muito poderoso no coração das pessoas através de fundamentos e princípios.
né? A igreja se pautou nos últimos tempos em falar muito de amor. Eu estava, inclusive, falando com esses pastores que estavam aqui em casa, que o que segura o casamento não é o amor, é a aliança. Foi quantas vezes? Aí eu até citei uma entrevista que a esposa do Billy Graham, ela dá para alguns pastores nos Estados Unidos, quando eles perguntam para ela, você já pensou em separar alguma vez com seu marido? Ela falou, não, separar não, mas matar ele algumas vezes. Por quê? Porque o que segura o relacionamento, não é o amor, é o princípio. Né? O que vai nos segurar em Jesus? Não é essa filosofia desse eu te amo, eu te adoro, Jesus, não. É a quantidade de fundamentos que nós estamos observando. É a quantidade de barras que nós decidimos colocar em volta de nós, para que nós pudéssemos nos manter seguros nesse relacionamento. Querida, muito obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Foi uma bênção na minha vida, principalmente algumas coisas que você colocou, até anotei aqui, porque realmente são coisas que eu quero me aprofundar um pouco mais, me acampar em torno de algumas coisas que a senhora disse, porque foi bastante enriquecedor para mim, na minha vida pessoal, principalmente como pai, né? E esposo, e pastor, a gente vai vamos dizer, agregando tanta coisa na nossa vida, né? E nós vamos nos preparar cada vez mais. Amém? Ore por nós, nos abençoe com essa graça tão poderosa que a senhora tem. Sim, só respondendo aqui a Karina. Karina, a mentoria será online, tá? Depois você entra lá no nosso Instagram, que breve vai sair lá. Coloca aqui, pastor, de novo o seu, que eu vou fixar aqui, só para as pessoas verem. Escrever aqui? Se eu consigo fixar ele aqui. É ilmaecelso.cunha.com. Ó, ilmaecelso.cunha.com é site. Ilma Celso Cunha. Pronto. Deixa eu ver aqui, não chegou não. Peraí. Ah, pronto, agora vem. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse. Não, mas ok, pastor. Aí a maioria depois também pode. Depois já pega, né? No próprio post aí do. No próprio post conseguia ter a senhora. Tem. Vamos orar, né, gente? Sim, vamos orar. A reflexão que fica para nós é onde estão os roubos, né? Identifique os roubos. Identifique os roubos da alma, os roubos da história de vida. Identifique os roubos. E o único que pode restituir é Jesus. E traga sua criança. Leva a criança a Jesus. E identifique se você não está sendo também usado para roubar de outros. É importante isso. Importante. Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por este privilégio de estarmos aqui nessa live, tratando de um tema tão importante para nós, Pai. Ó Deus, sabemos que a Tua palavra é bálsamo para a nossa alma. A Tua palavra refrigera a nossa alma. A lei do Senhor é perfeita. A Tua palavra nos diz isso. E como é perfeita e como encontramos, Pai, a direção para a nossa vida, os limites pelos quais devemos caminhar aqui. Isso tudo que vemos na Tua palavra nos norteia, Pai, para nós caminharmos nessa vida numa direção certa. Como o apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo. Sim, Senhor, nós queremos prosseguir para o alvo que o Senhor colocou à nossa frente, dentro dos limites que o Senhor tem colocado para nós. Não queremos tomar caminhos errados, Pai, nem atalhos, porque só há um caminho para chegarmos ao Senhor, que é Jesus Cristo, Pai. Muito obrigada. Pai, todos aqueles que assistiram essa live ou que assistirão, aqueles que foram roubados, saqueados na sua essência, Pai, por Tua misericórdia, consola, cura, restaura, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Ó Deus, nos abençoa, nos fortalece como Pai amado, nos toma pela mão, nos ajuda a caminhar, Pai. E nos dê discernimento para entendermos os roubos que estão à nossa volta nesse mundo tão sem barras, com uma geração tão perversa, Pai. Amém. É o que nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. E abençoa, Senhor, o pastor, sua esposa, a igreja que ele congrega,
com toda a sua família, o ministério tão dedicado à tua palavra, Pai. Que eles Amém. sejam abençoados cada dia pelo Senhor. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minha querida. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe Amém. a todos vocês. Viu? E segunda-feira nós estamos de volta. Nós vamos nos falando. Amém? Amém. Deus abençoe, gente. Uma bênção especial sobre a vida, né, do seu esposo, que comentou tanto aqui, né, o Celso. Esperamos nos ver em breve. Se Deus quiser. Amém? Grande abraço. Grande abraço, querida. Tá, tchau. Um abraço. Tchau.